Enemy, show me what you wanna be. I can handle anything, even if I can't handle you readily. Either way you better be. Don't you fucking pity me. Get off, get off. What the hell I'm say? I don't know about my level interest. Aí, estamos online. Tudo bom com vocês? Tranquilo? Esse videozitos será bolado pra gente trocar uma ideia aqui sobre ciências humanas. Vai ser um típico vídeo em que eu tô putaralho da cara, então não esperem menos do que eu sendo grosseiro. Eventualmente a gente vai se esforçar pra tentar ser o mínimo grosseiro possível, mas esse vídeo aqui é pra gente ser grosseiro. Eu não vou conseguir escapar disso, tá intrínseco. A gente vai falar aqui um pouco sobre ciências humanas e sobre o fato de que muita gente acha que ciências humanas é muito fácil, né? E quando eu falo ciências humanas, eu tô abrindo um grande guarda-chuvão, um conceito guarda-chuvão, que aborda um monte de coisa diferente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas normalmente têm alguma coisa em comum, que é a relação com os aspectos da humanidade que envolvem a psicologia humana ou que envolvem inclusive vestígios de textos e qualquer coisa assim da personalidade humana. E aqui me importa mais especificamente toda e qualquer ciência humana que esteja relacionada com textos, né? É sempre sobre isso que a gente aborda aqui no nosso canal, e aí a gente vai fazer uma abordagem especificamente ligada a duas coisas. Uma que é história e história do pensamento, às vezes, mais especificamente, e direito, porque as duas envolvem a necessidade da gente compreender textos humanos, certo? A gente falar de textos humanos. O que normalmente, quando as pessoas subestimam a dificuldade dessas ciências, elas... Nossa, eu fiz um erro aqui, ó, tem um buraco na minha barra, que maravilha. O que normalmente as pessoas fazem quando elas subestimam a complexidade das ciências humanas? Normalmente, nesse aspecto que tem textos e coisa e tal, elas subestimam a dificuldade de ler textos. Elas acham que basta ela saber ler, eu sei ler, eu posso ler igual todo mundo tem capacidade de ler, então é muito fácil ler. Então a gente vai usar aqui duas questões básicas que a gente já vem abordando em outros vídeos, né? Num vídeo passado a gente mencionou a questão da afirmação de que Platão teria queimado as obras de Demócrito. Esse que vos fala, ele não estuda Demócrito, então ele não tem profundidade de conhecimento, mas ele já leu aqui o Deus Crans, né, que é da parte do Demócrito é gigantesca, tem várias citações de outros textos que citam Demócrito, e, bom, eu já li aquela coisa que a gente já sempre tem mostrado aqui, né, que é essa tradução aqui da vida dos filósofos ilustres de Diógenes Laércio, nessa tradução que eu já disse que é porca, que inclusive eu encontrei uma na descrição do vídeo, eu encontrei uma versão para baixar, então vocês podem acessar a versão e vocês mesmos podem ler o textinho, né? Essa é a ideia. E aí o que tem? A gente tem essa situação em que tem uma frase que foi popularizada, eu acho que pelo Clóvis de Barros, né? Que é a ideia de que Platão teria queimado as obras de Demócrito. E aí, um monte de gente na internet começa a repetir, não, se o professor falou, deve estar certo. E aqui isso não é uma crítica especificamente ao Clóvis, ele tem os seus motivos na sua abordagem, na sua retórica para fazer a sua afirmação, mas aí eu colocava essa questão enquanto a gente debatia sobre outros assuntos, na verdade foi outra pessoa, inclusive, que colocou esse fato específico, que eu colocava o seguinte, tá, de onde é que você tirou essa informação? Era a minha questão, de onde você tirou essa afirmação? Que a questão não é dar apelos à autoridade, dizer eu estudo, você não estuda. Não é isso, não tem nada absolutamente a ver com isso. É tipo assim, se você está fazendo uma afirmação sobre história, ela pode estar errada, correto? Então, como é que eu faço? Qual é o meu critério para avaliar que uma afirmação está correta ou falsa? Eu preciso da fonte da tua informação. Eu preciso da fonte da tua informação, porque inclusive a fonte da tua informação pode estar enganada, pode estar mentindo, pode um monte de coisa, certo? Então, eu não conheço outras fontes, então, embora eu não conheça, não seja estudioso de Demócrito, então pode ser que haja outras fontes, mas a única fonte que eu conheço de algo muito parecido com essa afirmação que o Clóvis faz é o Diógenes Laércio. E aí ele tá na parte específica em que ele fala do Demócrito, que é super simples, então a gente vai fazer uma leitura rápida aqui só pra gente identificar onde isso aparece pelo menos uma vez. Eu não sei se aparece em outros lugares, aí outras pessoas teriam que justificar, mas eu sei onde é que isso aparece uma vez. Aparece no, vamos lá, especificamente, né, pra vocês acharem aí na tradução que vocês vão ter.
Tá no livro 9º, normalmente fala-se capítulo 7, aqui nessa tradução fala capítulo 7, mas não necessariamente todas as traduções vão falar em capítulo 7, que é onde entra Demócrito, e ele está no parágrafo, e aí sim o parágrafo vai ser usado em todas as traduções minimamente sérias, porque o parágrafo é esse parágrafo, né, que é usado aqui, esse trecho número 40, ele tá no tipo de edição que se faz dessa obra do Diógenes Laércio. Eu já citei para vocês, por exemplo, em Platão você tem a edição Standard, que estabilizou para todas as traduções minimamente sérias. Quando você vai pegar um texto de Platão, você vai usar a paginação Stéphanos. Se você vai ler Aristóteles, você vai usar a paginação Beckers. De onde é que vem esses nomes? São as pessoas que fizeram as edições. E aí, aqui que a gente tem, nesse texto específico do Diógenes Laércio, você tem essa divisão específica por esses parágrafos. Então, livro 9º, parágrafo 40, você vai ter esse texto que eu vou começar a ler um pouquinho abaixo do tal do parágrafo conforme a edição Standard, né? Tá escrito assim, ó. Em suas memórias históricas, que é a tradução que ele colocou para esse texto, que talvez nem seja a melhor tradução, mas enfim, em suas memórias históricas, isso aqui é o texto atribuído a Diógenes Laércio. Então, Diógenes Laércio teria dito, segundo esse texto atribuído a ele, em suas memórias históricas, Aristóxenos afirma que Platão pretendeu, preste atenção, pretendeu queimar todas as obras de Demócrito que pôde obter, mas que os pitagóricos Amíclas e Cleinias o dissuadiram de seu propósito, dizendo que não adviria vantagem alguma de tal atitude, porquanto os livros já haviam circulado amplamente. E isso era óbvio, pois Platão, que menciona quase todos os filósofos antigos, nunca fala em Demócrito, nem mesmo onde deveria tê-lo refutado. Evidentemente, por saber que teria de rivalizar com o melhor dos filósofos, de acordo, estou com Diógenes Laércio, o melhor dos filósofos, Demócrito é o melhor dos filósofos, elogiado pelo próprio Timon, com as seguintes palavras, abre aspas, é assim o sábio Demócrito, pastor de palavras, conversador talentoso, que reconheço entre os primeiros. Tá, então essa é a única fonte que eu particularmente conheço, não significa que não haja outras. Se houver, gostaria muito de saber quais são. Sim, mãe, a gente falará sobre essa questão que é muitíssimo importante do nosso amigo Gramsci, mas em outras oportunidades mais pra frente. Então perceba, o que eu mostrei aqui pra vocês, o que eu acabei de mostrar pra vocês é a fonte da informação que o cara fala, que o nosso amigo filósofo fala. Então a gente tem essa questão específica que tem uma fonte. Eu não sei se tem outras que afirmam. Se tiver outras que afirmam, realmente vai ficar difícil da gente dizer que isso não é verdade, que não aconteceu algo parecido, mas essas outras fontes a gente tem que tomar cuidado porque algumas fontes, enfim, podem estar repetindo exatamente por terem lido Diógenes Laércio. Aí encontrado na afirmação de Diógenes Laércio um fundamento e reproduzido essa afirmação. Isso acontece muito, sobretudo em textos antigos. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se duas fontes que afirmam a mesma coisa, elas não são, na verdade, dependentes uma da outra. Quer dizer, uma segunda fonte não está confirmando, não é uma fonte diferente confirmando a mesma afirmação, mas ela está reproduzindo a primeira fonte. Então, nesse caso, você tem, na verdade, uma fonte só e outras que são derivadas dessa primeira fonte. Então, você tem esse tipo de dificuldade de análise, esse tipo de dificuldade. Para de zoar, meu relógio gigante foi meu pai que me deu, seu babaca. E aí, então a gente tem assim essa necessidade de considerar a dificuldade das questões informativas que a gente tem, por exemplo, em textos antigos como esse. Mas eu vou dar um exemplo em que fica muito mais claro no direito. Vou dar um exemplo no direito onde essa dificuldade da linguagem é muito complexa. E você vai ver que, por exemplo, a gente estava citando um texto antigo, né? Então, as dificuldades para o texto antigo, os métodos de interpretação que a gente vai ter nesses textos antigos, são dados
pela própria realidade do objeto. É o objeto que dá o método pra gente. Não é um método prévio e universal que você aplica aos seus objetos. Depende do seu objeto. Se você está tentando estudar a história, sei lá, dos povos chamados indígenas, e que eu prefiro chamar de alóctones pioneiros, que chegaram aqui primeiro no Brasil. Os primeiros povos que chegaram no Brasil, eles não deixaram escritos, mas eles têm história, eles fizeram coisas, e essas coisas deixam registros. E esses registros são normalmente registros arqueológicos. E aí, para você entender a história dos povos que chegaram aqui primeiro, você precisa de um método totalmente diferente do que esse método de interpretação de textos antigos gregos. Você vai precisar de um método arqueológico, você vai precisar compreender de datação. E eu não faço a menor ideia, eu não estudo isso. Então eu não conheço esse tipo de tema, eu não conheço os métodos para chegar e falar de história de povos, falar cientificamente. Eu posso fazer um trabalho de divulgação, quer dizer, outra pessoa faz os métodos técnicos, gera o resultado e eu divulgo esse resultado. Mas quem faz a ciência propriamente dita, nessa história específica de povos que não tem escrita, é completamente diferente das análises que eu faço para tentar entender o que o Demócrito sabia ou deixava de saber, o que ele disse ou deixava de dizer, ou se as outras pessoas que citam o Demócrito não tem como chegar em um Demócrito histórico em si, só tem como chegar no máximo ao que os outros pensavam de Demócrito. Esse tipo de análise é por causa desse objeto específico. Se você sai de Demócrito e vai para Platão, em que tem textos atribuídos a Platão, as dificuldades são outras. Por exemplo, reconhecer quais textos são considerados desse autor específico. Será que tem como ter certeza que X, Y, Z textos são de certo autor específico? Aí, por exemplo, você tem a estilometria, que é uma técnica de análise de texto que tenta reconhecer padrões na escrita para ver se determinado texto foge demais dos padrões de escrita de uma pessoa e talvez esse texto não possa ser dessa pessoa. Agora, tem os limites da estilometria, porque eventualmente você muda de estilo no meio da sua vida. E às vezes você não muda de estilo no meio da sua vida, às vezes você quer fazer um texto específico com um estilo completamente diferente. Então a estilometria, por exemplo, para entender, estudar textos platônicos e considerar que texto é realmente de Platão ou não é, ela tem um limite também. Agora, só conhece o limite quem estuda estilometria, quem estuda exatamente esses padrões de repetição de texto, não só lá no texto de Platão, mas isso enquanto ideário, a ser aplicado a todos os casos. Primeiro você precisa conhecer a estilometria para depois você saber se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem limite ou se não tem. Quer dizer, é uma dificuldade que o próprio objeto te dá. O próprio objeto te dá esse problema de estilometria no caso de Platão e não dá no caso de Demócrito. O próprio objeto do estudo da história de povos alóctones pioneiros no Brasil te dá o problema de você ter que estudar muito mais a fundo questões relacionadas a paleoantropologia e como é que é o nome do outro? Arqueologia. Você tem que estudar essas coisas que são completamente diferentes e muito distantes do padrão de estudos de história normais assim, de maioria, né? Na maioria das vezes você não estuda esse tipo de coisa. Se você quer se especializar cientificamente nesse tipo de coisa, você vai ter que ganhar um monte de competência metodológica que um estudante regular, do comum, medíocre, mediano de história não tem. Você vai ter que ganhar capacidades metodológicas muito específicas. E aí, eu tô dando uma visão geral, assim, do campo da história, mas eu vou falar, assim, avulsa, né, citando exemplos avulsos, mas isso vai, inclusive, do aspecto e o foco que você quer dar pro estudo da história. Por exemplo, se você quer estudar o desenvolvimento econômico do Brasil. Você quer dar uma pegada marxista para o seu desenvolvimento de estudos da história. Aí você vai ter que estudar como é que os vestígios e as descrições refletem desenvolvimentos econômicos numa sociedade. Então, eventualmente, você vai ter que fazer uma pesquisa de documentos em série que vão te dar expectativas, mais ou menos, de como se dava o desenvolvimento econômico daquela sociedade. Por exemplo, ver análises processuais. Eventualmente, tem alguns estudiosos de história que tentam entender exatamente isso. Por exemplo, na época da escravidão, como é que os processos relacionados, que existem vestígios disso até hoje, então você tem que fazer uma compilação gigantesca de processos que estão lá apodrecendo dentro de um cartório qualquer. Você vai ter que conseguir permissão para você acessar aquilo e você vai ver essa documentação, vai catalogar o número dessas ocorrências, né, de disputas
jurídicas relacionadas à escravidão e tal, 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 e aí você vai entender como é que socialmente, estatisticamente, funcionava aquele instituto e os resultados sociais daquilo, que você se aproxima deles pelas estatísticas dos processos que existem nesses cartórios. Então você pode tentar entender a escravidão em São Paulo, na capital, no cartório X. Aí você junta com essa pesquisa com outro cara que vai fazer uma outra pesquisa, sei lá, no Rio de Janeiro, e depois um terceiro cara pode fazer uma pesquisa que aí ele não vai precisar mais ir na fonte primária. Ele vai pegar a fonte desses dois que catalogaram a informação, cruzar e fazer uma interpretação disso. Então depende não só do seu objeto, mas do aspecto que você quer estudar do seu objeto. Quer dizer, isso é necessário, quer dizer, o método não é prévio ao seu estudo. O método se dá exatamente a depender do objeto que você está estudando. E aí a gente vai para mais um exemplo aqui. Quer dizer, isso que eu estou falando, eu fui motivado a isso a partir dos vídeos do Gustavo Machado, que ele fala do orientação marxista, que ele fala que exatamente Marx não tinha um método prévio, né? Que o método dele, exatamente na própria busca dele, que ele vai cunhando o método. Mas, enfim, eu quero dar muito claramente para vocês que não existe essa coisa que muito moleque de ciências ditas exatas ou naturais, burro pra cacete, que normalmente esses moleques são, na verdade, jovem é bosta. Coloquem isso na sua cabeça, jovem é bosta. Então, jovem que acaba de entrar na faculdade, ele acha que vai resolver tudo, acha que vai saber tudo, que basta ele ler um paper na internet que ele sabe tudo, e não é assim que se faz ciência, né? Nem nas ciências exatas e naturais, que são sérias. Mas jovem é bosta, né? Jovem faz bosta o tempo todo, tá falando merda o tempo inteiro na internet, e aí eles entram nesses discursos em que ninguém sabe nada de nada, aí o jovem bosta da ciência natural tá tentando zoar o jovem bosta da ciência humana e fica um monte de bosta falando besteira na internet. Então a gente vai, aqui eu quero mostrar pra vocês agora como isso é muito mais complexo do que às vezes parece, por exemplo no direito, que aí você acha que todo mundo pode falar de direito, já que todo mundo basta ler, né, só você ler a lei. Não é assim, seu imbecil, e é sobre isso que a gente vai falar. Vou te dar um exemplo bem prático, bem claro. Talvez se eu acender a luz ali do lado, vai facilitar vocês enxergarem. Pera aí, me dá um minutinho.